Olá, aqui quem vos fala é Sandra, do canal Sandra Artes e Dicas. E vamos hoje trabalhar garrafas de vidro utilizando o Prime. Vamos lá, vou lhes ensinar como manusear o pincel e o rolinho, ou até mesmo a esponjinha, que causa o mesmo efeito do rolinho. Eis as garrafas limpas, esterilizadas com álcool para se trabalhar o Prime. Essa garrafa maior eu trabalhei ela no pincel e a menor ali atrás em verde eu trabalhei utilizando a esponja. A parte mais branca, como vocês podem perceber, ela está pintada com Prime com duas demãos e a parte do gargalo apenas uma. Olha só como fica a qualidade do Prime com a garrafa utilizada o pincel. O pincel deixa essas marcas aí, né? E eu vou agora trabalhar com vocês com tinta, usando também o pincel para fazer a demonstração de como que fica a qualidade da pintura em garrafas, utilizando tanto o pincel como o rolinho, ou se preferir a esponjinha. Dessa forma aí o pincel, como se passa o pincel na garrafa, suavemente, de baixo para cima, de cima para baixo. Olha que linda essa cor, né? Olha esse brilho. Depois de seca essa tinta, ela vai perder esse brilho, tá? Porque essa tinta é aquela de artesanato fosco, tá? Ela não fica com esse brilho, ela está assim porque ela está molhada, ok? Então, vamos passar agora para o rolinho. E vou lhes ensinar como se deve trabalhar o rolinho na tinta. Da mesma forma, depois eu vou mostrar como se trabalha com a tinta, tanto com o Prime como a tinta. Eu vou mostrar para vocês mais tarde o Prime, daqui a pouco. Eu coloquei a fita crepe, que eu dividi o lado que eu vou usar o pincel e o lado que eu vou utilizar o rolinho, ou se você preferir, a esponja. Olha só, venho com o pincel cuidadosamente, tá? Devido à fita crepe, eu tenho que passar aí para vocês depois verem a diferença. Depois de seco, eu vou retirar esta fita. Olha só, de baixo para cima, de cima para baixo. Olha que linda essa cor. Beleza. Agora eu vou preparar o rolinho. O rolinho, você vai ter que usar ele um pouquinho umedecido. O que que eu fiz? Eu molhei as minhas mãos, tá? Eu molhei a minha mão com a mão molhada. Eu passei o rolinho na minha mão, em movimentos vai e volta, tá? E eu umedeci um pouquinho o rolinho, que ele estava seco. Olha aí, ó, desta forma, tá? Aí o que que eu fiz? Eu peguei um pano limpo e passei o rolinho para tirar o excesso de água. Caso possa dar algum efeito na tinta, aí eu me preocupei em tirar o excesso da água depois no paninho. Aí eu vou com o rolinho no pires ou na bandejinha, se você tiver. Perceba que o rolinho ele não ficou com toda a circunferência envolvida na tinta, tá? Até início você tem que ter essa preocupação, porque vocês vão ver como que vai ficar na garrafa, né? Vou passar aí. Isso daí é uma dica bem bacana para iniciante, né? Que tá começando a usar o rolinho. Olha como fica. Olha só. Isso. Tá vendo só como fica uma falha?
porque o rolinho ele gira e na forma como ele girou, a parte apenas que tinha a tinta ficou na garrafa. Ou a parte que não tinha, simplesmente ficou essa falha, vamos dizer. Aí eu cuidei de deixar toda a circunferência do rolinho, como vocês podem ver aí, toda a circunferência na tinta. Agora novamente, vamos lá para vocês verem a diferença. Olha só. Tá vendo só como fica? Olha que beleza. É muito gostoso trabalhar com rolo, olha. Olha só. Muito mais rápido, mais prático e fica muito bonita. Essa textura que fica na garrafa fica muito bonita. E a facilidade de trabalhar com rolinho, que você trabalha toda esta área aí da garrafa, dessa parte do gargalo, essa parte côncava. Olha só, tá vendo? O rolinho te permite trabalhar tudo isso. Aí futuramente eu vou fazer em garrafas quadradas, usando garrafas tanto de azeite como de bebida, ela sendo quadrada. Depois de seca eu vou mostrar para vocês a diferença do lado trabalhado com o rolinho e o lado trabalhado com o pincel, ok? Eu fui lavar, ambos eu lavei com bastante água, inclusive o rolinho. Você tem que lavar e ao mesmo tempo espremer um pouquinho, delicadamente. Como eu vou precisar usar o rolinho e eu só tenho este, eu tive esse cuidado de pegar um pano limpo e espremer e apertar um pouquinho o rolinho, tirando o excesso de água, tá? O pano enxuto. Aperta aí um pouquinho e sai todo o excesso da água para depois eu poder trabalhar com o prime. Olha só, um paninho limpo, novamente passei o rolo para tirar todo o excesso de água para não interferir no prime depois. A mesma coisa fiz com o pincel, tá? Um pano enxuto, limpo, passei o pincel, tirei o excesso de água para depois trabalhar com o pincel. Espero que estejam gostando, né? Deixe logo aquele like bacana. Qualquer dúvida que queira saber, tirar, deixe nos comentários que eu respondo com todo carinho. Está bem? Vamos lá, agora vou preparar o prime. Olha só, vou utilizar esse prime caseiro que eu fiz ano passado. Observe a data aí, o primer com álcool. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo o link da preparação deste prime que eu fiz esse ano. Eu fiz novamente ele, porque ele tá bem pouquinho, podem ver aí que ele tá bem pouquinho. Eu vou colocar ele numa vasilha, num pratinho também. Quem tiver bandeja é mais prático usar a bandejinha, que ela é quadrada, né? Tem a bandejinha própria para artesanato e tem aquelas bandejinhas de isopor também que fica super bacana para trabalhar. Vou colocar um pouquinho só do prime, mais ou menos uma colher de prime, tá? Que eu coloquei na quantidade no pratinho e foi o suficiente para eu trabalhar 3 garrafas pequenas. Dei uma demão em cada uma. E vou demonstrar para vocês como que eu trabalhei este prime. Utilizei tanto o pincel como o rolinho. Vamos lá, a primeira garrafa que eu vou pegar. 3 tonalidades diferentes. A branca, a transparente, a marrom e a verde. Da mesma forma que eu trabalhei com a tinta, eu vou me preocupar também em deixar o rolo bem homogêneo no prime também, tá? A mesma preocupação eu devo ter para ambos. Para o rolinho ficar todo em volta do rolinho, ficar com o prime ou até mesmo tinta. Seja o que você esteja trabalhando. Vamos lá, a garrafa já limpa, esterilizada com álcool. Eu vou trabalhar primeiro esta escura. Vamos lá, olha só que beleza, beleza, beleza. Olha aí.
Olha que lindo. E o rolinho, ele vai super suave, tá, gente? É o mesmo que você tá trabalhando com tinta, só que com a diferença que é o prime. A textura dele fica bem gostosa na garrafa, bem homogênea, como vocês podem ver, tá? Perceba como que ficou o primer. Vou continuar trabalhando no gargalo dessa garrafa. Eu não vou envolver ela toda não, porque é só uma demonstração. Não é um trabalho ainda que eu vá fazer. Futuramente eu posso até trabalhar dessa forma aí nas garrafas, tá? Essa daí que eu não tirei o rótulo, foi só para demonstrar como que se pinta utilizando o pincel e o rolinho, a qualidade que fica em cada superfície. Lembrando que são garrafas de vidro. Agora eu vou trabalhar essa branca transparente, né? Eu vou usar a princípio o pincel para cima e para baixo e para cima, tá? Espalhando bem o prime para ficar bem homogêneo, que quando eu for passar o rolinho, vai ficar uma textura linda. Quando vocês forem trabalhar, vocês vão ver como fica muito bonito, tá? Olha só. Ficou bem homogêneo com o pincel. Lembrando que fica a marquinha das cerdas, os riscos, né? E o rolinho tira tudo isso. Você pode ficar tranquila que o rolinho vai tirar essas marquinhas depois. Não vai aparecer. Olha só que linda. Ao vivo vai ficar mais linda ainda para vocês verem. Espero que tenham gostado. Eis aí, após a lavagem do rolinho e do pincel, tá? Você deixa pendurado. Coloquei esse paninho para vocês verem melhor como fica. Ele fica pendurado numa parte onde tem a ventilação, que não encoste nada nessa parte amarela, para não amassar ou danificar futuramente a utilização deste rolinho, tá? O pincel eu não costumo deixar assim, mas eu coloquei só para demonstrar para vocês, tá bom? Vou finalizar por aqui este vídeo para não ficar muito longo. No próximo eu termino as garrafas dando a segunda demão. Força, fé e foco. Tchau!